Essa nossa equipe é muito criativa demais, né? Eu entrei no grupo para conversar sobre esse problema que foi criado com a avó Cida, com a mãe, com o pai, com os filhos que se envolveram. Tretas de família são mais comuns do que antes, porque elas não convivem apenas em espaços físicos, mas também precisam conviver e ter boas práticas em espaços virtuais, e isso tem sido um dilema cada vez maior nos nossos dias. Por isso nós pegamos esse gancho desse momento e movimento que nós vivemos como família, que muitos de nós temos os nossos grupos, onde participamos e vimos e enxergamos com frequência essas dificuldades, e vamos falar sobre dilemas, vamos falar sobre dificuldades, vamos falar sobre crises e conflitos, sobre detalhes que acontecem em todo grupo de família. Não esse do WhatsApp, propriamente dito, mas o grupo de família que compõe o lugar onde você se estabelece, onde você bebe de relacionamentos, onde você aprende, onde você tem suas crises, seus conflitos e suas dificuldades. Pode colocar para mim a minha... não apareceu aqui para mim, só um minuto, deixa eu pegar. Papéis familiares. Papéis familiares. O desafio de todo grupo familiar. Não sei se você percebeu, mas essa é a nossa proposta através das vinhetas que vamos usar aqui, sempre fazer um estudo de caso. Então vamos lá juntos observar como foi gerado o problema nesse grupo familiar. Nós temos uma postagem e temos uma comunicação indevida de um filho. O filho ocupando um papel que não é dele, questionando e até mesmo argumentando de uma maneira indevida a respeito da participação do almoço de família. Logo em seguida, nós temos a intervenção imediata da avó, que não foi convidada para aquela conversa, mas que entra, interrompe e se intromete posicionalmente naquele momento. Logo em seguida, nós temos a mãe, que é a administradora do grupo, que é aquela que cuida de todos os movimentos que estão acontecendo. Ela pede as intervenções devidas. E temos um pai omisso, que vai lendo as mensagens e não responde, não quer se envolver naquele dilema. Logo em seguida aparece o pai sendo promovido a administrador do grupo. Por que ele não o era antes? Percebeu as disfunções? Percebeu as confusões apenas nesta pequena ilustração? Pois é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre as disfunções, sobre as distorções dos papéis familiares, que foram determinados não apenas do ponto de vista genético, mas também social e inclusive espiritual, que é o principal ponto de apoio para a nossa conversa hoje. Mas antes de entrarmos nesse território, eu preciso dizer para você que nós estamos adentrando num terreno bastante sensível em nossa cultura. Principalmente porque falar de família hoje tem se tornado sinônimo de tabu. Tem sido uma palavra um tanto quanto indesejada. Quando falamos sobre família, nós já temos as ideologias, nós já temos as cosmovisões, nós já temos as estruturas mentais, os preconceitos e as molduras que as pessoas determinam o que é, o que não é, o que deve ser, o que não deve ser, e as suas próprias interpretações hermenêuticas do que significa o termo. Por isso, quando eu falo aqui, pode ser que soe algumas coisas ao seu ouvido que eu não quis dizer, e que nem a palavra quis dizer, mas que a sua leitura, que a sua hermenêutica interpretativa traz enviesado. O enviesamento, na verdade, é uma forma de interpretação baseada nas ferramentas, nos conjuntos de valores, no meu próprio preconceito e na minha própria maneira de enxergar as coisas. Temos o feminismo. Falar sobre papéis familiares, tempos onde o feminismo se torna uma bandeira a ser posicionada, muitas vezes cai em solo desagradável enquanto falamos aqui. Gera confusão, gera desconforto, e não era para ser assim se falássemos de família, porque falar de família não inclui essa manifestação que muitas pessoas têm de ojeriza ou até mesmo de resistência à função do marido, à função dos filhos, ao papel da esposa dentro do lar. Parece que é uma coisa contraditória quando se fala sobre isso. Temos as ideologias de gênero, que trazem também confusões na forma de falar de arranjos familiares. Temos também as ideologias sociais, temos a nossa própria estrutura e tradição familiar, onde nós dizemos, esse é o modelo ideal, esse é o modelo que eu recebi, essa é a forma de ser. Então eu reconheço
E preciso admitir que o nosso primeiro passo é entender que nós estamos num território sensível. Por isso, eu peço a sua compreensão para você se despir de preconceitos, de conceitos gerados, de tradições que você recebeu do seu coração, de ideologias que têm frequentado a sua mente, para entender papéis familiares do ponto de vista da função, do ponto de vista do que Deus fez e como Deus criou, e não uma hermenêutica própria, uma interpretação pessoal baseada numa leitura de cultura ou uma leitura apenas social. Para isso, eu preciso que você entenda que nas Escrituras nós temos respostas para os papéis familiares. Sim, a Bíblia gasta muito tempo para falar sobre família, tanto no Antigo Testamento como no Novo, principalmente nos escritos de Paulo. Em Tito, capítulo número 2, ele gasta vários versículos para falar sobre os arranjos familiares e como deveria ser o testemunho cristão dentro dos lares. Em Colossenses capítulo 3, mais um tanto de versículos são gastos dentro de uma estrutura e uma moldura sobre fazer tudo para a glória de Deus, onde maridos, esposas, homens, mulheres, filhos e servos devem comportar-se de uma maneira bíblica, coerente e sensata. E Efésios capítulo 5 e 6, quase 2 capítulos são usados para falar sobre a estrutura familiar e como deveria ser o comportamento de maridos, de pais, de filhos, de esposa. Sim, a Bíblia se interessa pela função familiar, porque ela quer falar não apenas da criação, quer falar não apenas do propósito, mas quer falar também do seu funcionamento, e isso é fantástico. Por isso, esse terreno sensível, esse terreno arenoso se torna para nós mais seguro quando nós falamos da palavra de Deus e partimos do ponto de vista da interpretação das Escrituras e não do nosso acho que ou da nossa tudologia, a interpretação de tudo ao mesmo tempo sem um viés da palavra de Deus. Outra coisa que eu preciso dizer para você que é importante é que o tema papéis familiares se relaciona com funções e não com valor ou com importância. Quando falamos em papel do pai, da mãe, do filho, do homem, da mulher, do marido, da esposa, nós não estamos pensando no pensamento, ou de acordo com o pensamento sistematizado ocidental, que pensa de forma hierárquica, que pensa em sistemas. Nós estamos falando de funções dentro, onde não há maior, onde não há mais prestígio, onde não há mais mérito, como também não há desprestígio e não há demérito. Ou seja, dentro desse ambiente, nós estamos falando de papéis e não de valor, não de importância. O pai não é mais importante que o filho do ponto de vista das Escrituras, nem o filho é mais importante que o pai, e nem o casal. Ou seja, como que a Escritura apresenta para nós a família, sem esse sistema hierarquizado de autoridade, onde quem tem mais posição tem mais prestígio. Isso não é o ponto de vista bíblico. Então cuide com isso quando estivermos abordando esse assunto. E por fim, para a gente fazer aqui um preâmbulo da nossa conversa, nós precisamos considerar nas nossas mensagens as múltiplas configurações, rearranjos familiares e fenômenos que estão acontecendo e que estão desafiando a estrutura familiar dos nossos dias. Charles Melman é um pensador francês que disse que nós estamos assistindo e somos a primeira geração a perceber a disfunção familiar e o desaparecimento da estrutura familiar nuclear. Isso é assustador, queridos, porque de fato nós estamos vivendo fenômenos que cerca de 50, 100 anos atrás sequer existiam para nós. Esse índice exacerbado de divórcios, esta forma contínua de recasamento, a facilitação da quebra de contrato matrimonial, a facilitação do Estado para legitimar união estável, tudo isso são fenômenos que não estavam no ponto de vista social e não estavam na cultura humana há cerca de 50, 100 anos atrás. Isso provocou uma nova reconfiguração. Nunca vimos dessa maneira tantos recasamentos, filhos convivendo com outros filhos de outro cônjuge dentro da mesma casa. Isso traz um grande desafio para que essa palavra, essa noite, contemple você. Você que é separado, você que está no segundo casamento, você que não queria estar no segundo casamento, porque casou para estar uma vez só, e de fato está vivendo isso hoje com uma grande crise pessoal. Como é isso à luz da palavra de Deus para o seu coração? Para você que foi abandonada e ficou sozinha no lar, você que ficou viúva, você que os pais faleceram e está cuidando do irmão sozinho em casa, já com 23, 24 anos, tendo que fazer isso com grande autoridade.
Veja, são estruturas que estão hoje, que nesta série de mensagens nós queremos contemplar. E porque a palavra de Deus não é apenas para um grupo familiar, pai, mãe e filhos, mas é para aquele grupo familiar que também se configura de acordo com as variedades dos fenômenos que estamos vivendo e que tem afetado a nossa família. Não estamos fazendo concessões ao pecado e à estrutura pecaminosa. Estamos dizendo que Deus tem uma palavra para direcionar corações que estão sofrendo e que não estão na configuração familiar ou nos arranjos familiares tradicionais. Posso dar um exemplo? Família nuclear. Pai, mãe, filhos. Isso é fácil falar. Vamos falar sobre família estendida? Como falar daquela família que a filha se separou e veio morar em casa de novo com os pais? É um novo rearranjo familiar. Os pais estão aposentados, vivendo uma nova vida, e a filha volta para depender financeiramente dos pais. Isso acontece com relativa frequência. O que falar também das filhas ou filhos que voltam para a casa dos pais e trazem os netos para morar junto? Família estendida, uma nova reconfiguração familiar. O que dizer das famílias, dos filhos que estão recebendo seus pais, ou por causa de enfermidade, ou porque se divorciaram, ou porque ficaram viúvos, ou porque não têm seguridade social para se sustentarem sozinhos? É uma nova estrutura familiar, convivendo com os pais dentro do lar. É a família estendida. Está vendo como é desafiador? Está vendo como é muito mais amplo o grupo familiar do que a gente imagina? O que falar das famílias monoparentais? Conhece isso? Monoparentalidade é um fenômeno recente, onde um dos genitores assume o compromisso de cuidar dos filhos, porque o outro não está presente. Então existe a monoparentalidade feminina e masculina, pais solos e mães solos, que cuidam dos seus filhos sozinhos. Um grande dilema, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. E muitos deles estão espalhados nessas cadeiras, que precisam de uma palavra de Deus também, que também são família, e não podem olhar para essa série e dizer, não, vai falar sobre família, domingo que vem eu não volto. Volte sim, porque Deus também tem uma palavra para você, família monoparental. Por isso esse curso aqui que foi apresentado nos avisos, porque nós queremos cuidar de vocês, oferecer recursos espirituais, psicológicos, jurídicos, para que você seja assessorada e assessorado nesse grande desafio de ser família monoparental. E as famílias reconstituídas? Famílias reconstituídas são aquelas que se divorciaram e se refizeram num segundo matrimônio ou numa segunda convivência marital. Trouxeram seus filhos do casamento anterior. E agora existe um convívio totalmente diferente da história humana. Os meus, os seus, os nossos. E é um arranjo familiar. E também precisamos pastorear essa estrutura familiar que tem muitos desafios. Ou seja, nós temos aí o casamento anterior com o casamento posterior, as coisas confusas. A igreja precisa falar sobre isso. Precisa falar também sobre as famílias adotivas, onde o casal decide trazer e fazer um ato de generosidade e de amor profundo ao trazer uma criança que não é biológica para conviver dentro do seu lar agora em termos familiares. Isso é maravilhoso, mas também envolve um grande desafio. Precisamos falar das famílias matrimoniais, de casais que optam por viver sem filhos e são família, marido e mulher para sempre. Eu chamo a sós para sempre. Esse movimento cada vez mais comum nos nossos dias, e daqui a pouco eu falo um pouco sobre o que significa isso. Portanto, fazendo esse preâmbulo inicial, eu quero dizer onde nós estamos e de onde nós partimos. Agora sim, você entende que ao falarmos sobre papéis familiares, estamos falando sobre a nossa vida diante de Deus, independente do arranjo familiar que você se posiciona. Essa palavra é para você, essa palavra é para o seu coração, é para todos nós. Portanto, eu quero agora olhar para vocês mulheres, que talvez sejam as principais afetadas sobre isso. Quando eu falo em papéis familiares, muitas cruzam seus braços numa linguagem corporal de resistência e dizem, lá vem essa conversa de igreja sobre machismo opressor. Lá vem essa conversa de igreja sobre o homem é o chefe da casa. Pastor, eu sabia que uma hora ou outra ia aparecer isso nessa igreja. Provavelmente vocês são tão machistas quanto algumas linguagens que eu tenho ouvido por aí. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que a Bíblia é um livro machista? Você acha que a Bíblia é um livro machista? E que a nossa posição envolve isso? Deixa eu conversar um pouco com vocês aqui, mulheres, e até os homens, para poderem também argumentar em relação a isso. Como era o ambiente do Antigo Testamento?
O mundo patriarcal onde a Bíblia foi escrita. Qual era a cultura, o contexto? Não como a Bíblia foi escrita, mas o bastidor, o background, o que está por detrás. Dá uma olhada como era o mundo patriarcal do Antigo Testamento, onde foram escritos os livros. O homem e o marido tinham uma figura de alta proeminência e de dignidade. Aqui na coluna do lateral é a escala de valor e dignidade. Perceba, homens são elevados no mundo patriarcal do Antigo Testamento. As mulheres e esposas, bem pequeno, mas as crianças lá embaixo, seres praticamente indignos, no mundo do Antigo Testamento. E você vai perceber que alguns escritos deixam isso claro. Esse movimento acontece, mas se você olhar com mais cuidado, a história da Bíblia não é patriarcal, é matriarcal. A história de Abraão é a história de Sara, que é protagonista de histórias naquele lugar. Isso é inovador para a época. A história de Isaac é a história de Rebeca, uma matriarca também. A história de Jacó é a história de Raquel. Nós temos o livro de Ruth, nós temos o livro da rainha Esther, totalmente dedicado à história dela. Nós temos a juíza Débora, nós temos a Ana, que intercede, uma protagonista do Antigo Testamento. Nós temos mulheres em todo o tempo, num mundo de total patriarcalismo. Isso é maravilhoso e desmonta o argumento de que a Bíblia no Antigo Testamento é machista. E no Novo Testamento seria igual? No Novo Testamento é o mundo greco-romano. O homem era tido em alta estima. E deixa eu falar uma coisa aqui interessante no mundo greco-romano. Se você ler o livro O Banquete de Platão, você vai ver que existiam os eromenons e os eromenóis. Os eromenons eram sábios. E os sábios, por serem virtuosos e alcançarem o entendimento e serem altos em sua intelectualidade, eles não podiam se contaminar com uma indignidade. Por isso que eles tinham seus eromenóis, aqueles jovens da academia de ginástica, onde eles ficavam cuidando da beleza e da estética, que era um símbolo da virilidade e da virtude do homem. E eles tinham relações sexuais entre esses jovens e eram seus amantes, porque a mulher era considerada um ser inferior. Você quer saber o que é machismo? Você quer saber o que é indignidade? Rebobina a fita. E para com discursos ideológicos, colocando a igreja como se fosse opressora do universo feminino, impedindo avanços. Muitas vezes as próprias mulheres acabam sendo as próprias inimigas, quando lutam por direitos e desfazem, dançando músicas e se expondo a uma atividade totalmente indigna diante de câmeras ou até diante do TikTok. Como vai lutar pelos seus direitos com uma postura tão controversa? Vai para o mundo do Novo Testamento e você vai perceber como as mulheres eram tratadas, como as crianças eram tratadas. As nossas crianças hoje são praticamente mini-reis dentro do lar. Mas há 100 anos atrás, crianças eram mão de obra. Quanto mais, melhor. Mais condições de cuidarem de mim, porque eu não tenho sistema de saúde e eu não tenho plano de aposentadoria. Quanto mais filhos, mais garantia de que alguém vai cuidar na minha velhice. Mais gente para trabalhar e promover aqui a minha obra rural. Ou seja, mudou-se o contexto. Isso era comum, as crianças não eram consideradas em alta estima. E a Bíblia é o contrário disso. O Novo Testamento faz algo totalmente diferente para o mundo da época. Quer um exemplo? Jesus disse, em Mateus capítulo 19, versículo 14, deixe vir a mim os pequeninos, deixe vir a mim os criancinhas. Jesus dá dignidade, Jesus dá voz, Jesus dá uma natureza de honra aos pequeninos e às crianças. Jesus, quando ressuscita, em Lucas capítulo 21, ele se apresenta a 3 mulheres. É ilógico, se era indigno isso, as mulheres não eram dignas de credibilidade, como é que uma ressurreição seria testemunhada por mulheres? Deveria ter homens lá. Mas Jesus apresenta-se para as mulheres, colocando a mulher no plano central do discipulado, no plano central da vida com Deus. Então que história é essa de que a Bíblia é machismo e que a igreja é opressora para as mulheres? Só vem de interpretações. Agora eu tenho que admitir que algumas coisas vazam da cultura. Por exemplo, João capítulo 6. E alimentaram cerca de 5.000 homens, porque não contaram mulheres e crianças. Era parte da cultura. Conta quantos homens tem. Conta os homens e faz uma projeção.
Não contava mulheres e crianças. Então você tem que entender isso. A Bíblia valoriza, sim, o papel da mulher. Por isso a proposta do cristianismo não é de diferenciação. A proposta do cristianismo não é diminuir o que o homem é elevar a dignidade da mulher, é elevar a dignidade da criança, porque todos são coroa da criação de Deus. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. De acordo com Efésios 2:10, todos são obra-prima da criação, são poieses, a palavra grega para poema, são poesia de Deus. Homem, mulher, crianças, todos da criação estão em alta estima. Isso é cristianismo. Isso é conversa de Bíblia. O resto, queridos, é ideologicamente perigoso. O resto é subjetivamente traiçoeiro. O resto é tradicionalmente destruidor. Bíblia mostra que todos estão na mesma posição e têm a mesma dignidade diante do Senhor, porque são criação, são criaturas e são obra-prima de Deus. Você consegue entender isso agora? Papéis familiares não vai tirar você da posição de honra, mulher. Não vai colocar você numa posição de honra, homem, porque você já está ali, ou porque você não está ali. A verdade é que papéis familiares mostram para nós as funções que Deus dá a seres humanos que já são dignos, que já são honrados, e que já tem prestígio diante de Deus, porque são obra das suas mãos. Agora, eu preciso fazer uma afirmativa com você. Embora a dignidade e os valores dos membros da família tenham sido equiparados, as funções continuam diferentes. Somos todos dignos, mas as funções variam. Segunda afirmativa diante disso. Embora a cultura e as configurações familiares tenham mudado nos últimos anos, os papéis e as funções não. Sua família é diferente, mas o seu papel como pai não. O seu papel como marido não. O seu papel como homem não. E isso se aplica às mulheres, isso se aplica aos filhos e às crianças. Compreendido? Agora sim. Feito essa introdução, para a gente pisar junto no mesmo lugar, estarmos todos no mesmo andar, agora é hora de a gente fazer um mergulho na palavra de Deus, onde Paulo mostra as funções familiares. Mas antes eu quero dizer para você que aconteceu uma coincidência maravilhosa. Não era para eu estar aqui hoje. A minha passagem de avião deu um probleminha e foi antecipado o meu retorno. Eu estava em Manaus. E aí eu cheguei, eu fiquei sabendo isso a semana retrasada. E aí eu falei, bom, então eu vou ministrar nesse domingo. E deixei uma palavra no meu coração, mas de repente eu falei, vou falar sobre Efésios capítulo 5. E eu tinha me esquecido que a semana passada a gente tinha falado sobre Efésios 5:18. Encham-se do Espírito Santo, falando em salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus e sujeitando uns aos outros. Nós somos até o versículo 21. E a condução do versículo 22 mostra uma família cheia do Espírito Santo e como ela age. Olha isso, está dentro do avivamento familiar. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja submissa, sujeita ao marido. E a esposa trate o marido com todo o respeito. Vamos falar sobre submissão? O que é submissão? Subserviência? Não. Isso é senso comum, minha querida. O que é submissão? É não participar de decisões? Não. Isso é preconceito sobre o termo. Submissão é mais ou menos assim. Eu tenho uma missão. E quando eu apresento essa missão e chamo alguém para participar comigo, eu tenho alguém que está submisso, debaixo de uma missão. O que é submissão então? É estar debaixo de uma missão. Essa missão não precisa ser definida só pelo homem. Ela é sustentada e liderada pelo homem. Mas ela não prescinde, não abre mão do compartilhamento da família, na construção de projetos, de sonhos, de estruturas, de valores. O marido é o responsável por ter a missão de sustentar a liderança. E mesmo que ele não seja ou não esteja desempenhando o papel de líder, não significa que ele não seja. Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça da esposa. Não significa que ele tem que ser ou deve ser. A Bíblia diz que essa é a postura dele. Ele é o cabeça. Ou ele está liderando, ou ele está liderando. Então deixa eu explicar melhor. Ou o marido está liderando a sua casa bem, ou ele está liderando a sua casa mal. Porque ele é líder da família e ponto final. Ele que sustenta a missão. Deixa eu dar um exemplo da vida pessoal e profissional. Eu sou líder de uma comunidade. Eu construo a visão casa,
junto com a minha equipe pastoral, eu sou o líder da comunidade. Nós temos uma missão. Os nossos colegas pastores, a nossa equipe pastoral, estão submissos a uma missão, não a uma pessoa, a uma missão, a uma visão. Portanto, eu lidero a visão, eu lidero a missão. Foi construído em conjunto, mas é a minha responsabilidade fazer isso. Se faço bem ou se faço mal, isso vamos ver, isso vai dizer. Porém, o que eu preciso entender é que fui colocado nessa posição. Você entende agora? Homem, mesmo que você não esteja exercendo a liderança na sua casa, você é líder, está liderando mal. Esposa, você tem que entender que a sua responsabilidade é dar toda a estrutura para que esse líder sustente a visão e a missão da casa e da família. Não é manipulação, não é joguinho emocional, não é jogos sexuais, ou não são jogos sexuais. Não. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, lá em casa, o meu marido é o cabeça. Eu reconheço isso, fala, bênção, que bom. Ela diz, mas eu sou o pescoço, eu viro para onde eu quero. Eu falei, uau. Não é manipulação, é sustentação. O marido é o cabeça, a mulher é o coração. Eu quero perguntar para você: quem consegue viver racionalmente? Somente. Quem consegue viver emocionalmente? Somente. Aqui está a estrutura que Deus criou. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Não é machismo opressor. Nós estamos falando sobre uma estrutura que dá base, que dá alicerce, que dá sustentação, comprovadamente garantida. Por quê? Porque qual é o padrão de submissão? Qual é o padrão de sujeição, queridos? Mulheres, submetam-se aos seus maridos, assim como a igreja se submete a Cristo. Cristo cuida da igreja, Cristo ama a igreja, Cristo protege a igreja. Então é tarefa e é função de Cristo dar toda a estrutura para a igreja. A igreja está bem cuidada quando ela é submissa a Cristo. Está muito mal e muito vulnerável quando ela não se sujeita ao senhorio de Cristo. O mesmo se aplica à família. Quando você está sujeita e submissa, quando você entende esse papel, você está bem cuidada. Não tem riscos nisso, no sentido de você estar sustentando uma missão construída dentro do seu lar e promovendo o seu marido como líder espiritual da sua casa e o sacerdote da sua família. Agora, eu preciso entender que isso é um risco. E eu preciso entender que isso é difícil para entender no universo feminino, principalmente porque a mulher, ela tem algumas características de administrar, de nutrir e de trazer afetos violentos e poderosos para dentro da casa. Ela tem essa característica. Mulheres são administradoras. E o Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica o seu lar, ela constrói. Ou seja, ela tem a função administradora. Essas mulheres, elas conseguem atender o celular, elas conseguem preparar a comida, elas conseguem fazer o relatório para o gerente, elas conseguem fazer contato com o cliente, elas conseguem dar o mamar para a criança na hora certa e conseguem entender que a criança está chorando de fome no momento que a gente nem imagina. Meu Deus, vocês são demais. E essa qualidade administradora traz poder, e poder pode desvirtuar a função. Vocês, mulheres, têm condições de administrar de uma maneira tão linda. Vocês têm o dom da organização impresso no DNA, na genética de vocês pelo próprio Criador. E isso traz autoridade, isso traz poder. O problema é quando isso está fora do lugar, fora da função. Por exemplo, o garfo é ótimo para comer um arrozinho ou uma macarronada, mas é péssimo para tomar uma sopa. Você entendeu a ilustração? A mulher sábia, a administradora, que tem grandes condições de gerenciar o seu lar, é uma bênção quando ela está na função de sustentação da liderança do seu marido. E isso serve para você que ainda não é casada. Não fique pensando o que está acontecendo no casamento da sua mãe. É para você que vai se casar. É para você que está divorciado e que errou na caminhada lá. É para você que não quer nem casar por enquanto. É para todos nós. Então preste atenção. A mulher tem essas características: administrar, nutrir, é papel dela trazer afetividade, é papel dela edificar a casa. Por isso nós temos cursos maravilhosos, mulheres, aqui na igreja. Experiência do lar, experiência da mesa, mulher única, ser mulher. Não tem mais vagas esse ano,
Mas no próximo, não perca a oportunidade, porque lá você vai entender a identidade feminina, o privilégio de ser menina, o privilégio de ser sexo frágil. Mulher não é sexo fraco. Fraco é limitação, é impotência. É como se você não conseguisse fazer. E nós sabemos que vocês, meninas, não são assim. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que mulher é o sexo frágil, que precisa de cuidado, que precisa de proteção, que precisa, sim, dessa estrutura, onde ela vai ser cuidada pelo pai, pelo homem, pelo marido, sim. E isso não é diminuir o seu valor e o seu potencial de conquistar seu espaço na sociedade. Agora vamos aos homens? Chega, mulheres, tá bom para vocês aqui? As mulheres estão doidas para saber o que vai sobrar para o maridão. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, igualzinho, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. O padrão de referência para as mulheres e para os homens é Cristo com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. A palavra para os homens é: maridos, amem suas esposas. Assim como é difícil para o universo feminino, por isso é um mandamento, sujeitar e submeter, por causa da qualidade, da característica administradora e organizacional que o seu coração tem, assim para os homens é difícil também agir com amor. Por isso que é um mandamento. E quando se trata de mandamento, significa que estão falando de atitudes. Nós não estamos falando de sentimentos. Amor na Bíblia não é um sentimento. O termo grego aqui usado é ágape, o amor sacrificial, o amor que se entrega. Eu quero perguntar para você, dá para dar um comando e uma ordem ao sentimento? Vamos fazer uma experiência? Eu quero que você agora fique com nojo. Vai, fica com nojo aí. Está com nojo? Não, porque é um sentimento. Não dá para ordenar e mandar você ter nojo. Ele vem. Outro exemplo. Vamos lá, gente. Quero que vocês fiquem com raiva agora. Raiva, raiva. Vamos, raiva. Todo mundo com raiva. Vamos fazer uma palestra motivacional. Raiva, 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 raiva. Não acontece nada, porque é um sentimento. Por isso que amor é um mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame. É uma direção, é um imperativo para a gente se submeter. Homens, não tem desculpa. Pastor, porque assim eu deixei de amar minha esposa e agora estou apaixonado por uma outra pessoa. Isso não é conversa. Amor não tem prazo de validade. 1 Coríntios 13:8, o amor jamais acaba. Amor, ele é uma atitude concreta. 1 de João 3:18 diz: não amem nem de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. A gente ama o amor teórico. É igual o nosso grande filósofo popular, que escreveu um grande pensamento nos dias atuais. Te dei o sol, te dei o mar, para ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Que bagunça é essa? Meteoro, raio, paixão, e é bom amar. Amor não é sentimento, amor não é pele. Maridos, ame a sua esposa. E qual é o padrão de amor? Cuidado aí. Esposa, prepara para você dizer um glória a Deus. Amar a esposa tem relação como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ofertando e se oferecendo a ela. Amor tem relação com renúncia. Amor tem relação com, não é mais o meu dinheiro, o meu propósito, os meus sonhos, a minha vontade. Não, porque agora eu mando em casa, porque aqui a gente determina como as coisas são. Aqui em casa eu determino os nossos propósitos, nossas finanças. Não é assim não. Você também se entrega, você também cede, você também escuta, você também é tolerante. Não, porque lá em casa minha esposa não decide a cor do carro. Que tal colocá-la nisso também? Não, porque lá em casa os meus filhos não têm participação dos nossos propósitos de viagem. Eles também podem participar disso. Não significa que eles vão decidir. A decisão final continua sendo do líder. Afinal de contas, num grupo de WhatsApp tem que ter um administrador para apagar a conversa indevida, para remover pessoas complicadas. Ele tem que fazer alguma coisa ali. E na família tem que ter um líder.
Isso não exime da participação familiar, mas o líder tem que ter uma entrega, um sacrifício pelo propósito da casa e pela esposa. Então o amor, ele é sacrificial, é um amor de entrega, é um amor profundo, é o amor como comparativo do que Cristo fez para a igreja. Por isso, olha como Cristo cuida da igreja. Cristo alimenta a igreja e Cristo cuida da igreja, é o que Paulo diz. Função do marido: proteção, provisão e destino. É o marido quem faz isso, é o homem que faz isso na sua casa. Ele que traz o senso de proteção. É ele que cuida. Não é um troglodita, ditador. É alguém que ama e mostra isso com atitudes. É alguém que é o provedor, provedor de segurança, provedor de paz, provedor de alegria, provedor de bom senso. Mesmo que você ganhe menos que a sua esposa, você é o provedor da sua casa. Isso é função, não é posição financeira. Provedor não é quem ganha mais, quem sai à caça e traz a melhor caça. Provisão é quem cuida e traz para seu lar um ambiente de cuidado, proteção. Agora, também é destino. É o homem que traz essa característica de destino na sua casa. É o propósito de decisão. Como Cristo amou a igreja, como a igreja tem que ser, como a igreja tem que agir. É este o propósito quando nós falamos em ser o cabeça. Então não é uma coisa de autoridade onde você fica com privilégios. É uma coisa de autoridade onde você fica com responsabilidades. É diferente, não é? Maridão, responsabilidades. E assumir isso na sua casa é assumir em posição de Cristo. Ah, se a gente amar nossas esposas como amamos, ou como Cristo amou a igreja, divórcios diminuiriam, crises e conflitos diminuiriam, esses problemas, esses mimizinhos diminuiriam, essas tretas familiares de WhatsApp diminuiriam, se a gente aprendesse a ter como framework, como estrutura, como padrão, o modelo de Jesus que amou a igreja. Tá bom para vocês, mulheres, aqui agora? Amém? Maridão, amar as esposas como Cristo amou a igreja, proteção, provisão, destino, decisão, é isso aí. Agora, vamos para os filhos. Falta tempo para a gente falar de tudo isso daqui, a hora está adiantando, vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois não é justo, por isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha a vida longa na terra. Filhos, obedeçam. E aí você pode agora achar que nós estamos entrando num território complicado, porque você está casada, a sogrona chega em casa, o filhinho de mamãe, que sempre foi o mimizinho da mamãe, a mamãe que sempre pagou a conta para ele, a mamãe que sempre foi fazer as coisas e arrumar as besteirinhas que ele fazia. Agora ele está casado, não é homem o suficiente para assumir os seus compromissos. Aí a mãezinha chega em casa e fala: filho, você tem que trocar essa cortina vermelha, não está combinando com o seu tapete. Aí a nora lá naquele lugar... Aí o filhinho da mamãe vai dizer assim: é que a Bíblia diz que a gente tem que obedecer os nossos pais. Mentira. Isso não é verdade. Porque você agora tem a sua família. Você presta contas à sua casa, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Você não deve obediência quando você sai da sua casa. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Deixar é tirar o cordão umbilical, é romper, querido, financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Agora você desconectou para agora cuidar da sua própria família. Você multiplicou e Deus abençoou dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se. Agora você tem a sua família, isso é bênção de Deus. E você não deve mais obediência aos seus pais. Nem você, minha filha, e nem você, meu filho. O que você deve a eles? Honra. Honra é valorização, é respeito. E não importa se seu pai foi um bêbado, não se importa se seu pai foi um abusivo, não importa se seu pai foi um homem de Deus, não importa se a sua mãe foi super protetora, você deve honra, valorização, porque foram eles os responsáveis de trazer a criação, de trazer e serem participantes da criação de Deus, para que você estivesse aqui hoje. Então, longe de casa do pai e mãe, independência é honra. Agora, dentro de casa de papai e mamãe, é obediência. Separou, voltou para casa, voltamos à estrutura de anterior. Tem hora para chegar.
o seu filho e o neto que voltou para casa tem que se comprometer à rotina da casa. Não é mais a sua casa, não é mais a sua vida. Agora você voltou para casa de papai e mamãe. Agora você deve obediência. Ah, mas eu tenho autonomia financeira, aluga seu apartamento. Ah, mas eu tenho minha independência, então vá viver sozinho. Porque se está debaixo do teto é obediência. Então, filhotes, adolescentes que ficaram aqui, jovens que moram com o papai e com a mamãe, autonomia não existe. Não, porque eu quero viver a minha vida. Ganha dinheiro, cria independência, case, tenha sua esposa, assuma a responsabilidade. Aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas enquanto estiver debaixo do teto de papai e de mamãe, deve obediência. É o que está na palavra, é o jeito que funcionam as coisas. Aí o pai e a mãe dizem, não, a gente não pode com essas crianças, né? Você sabe como é que é? O tempo mudou. Eles têm muito acesso à informação. Ah, irmãos, as favas com isso. A gente não tem como argumentar essa estrutura psicológica, dizendo que o filho dentro de casa não deve se submeter aos pais. Isso aí está criando uma dificuldade. E nós estamos gerando crianças ensimesmadas, que vão ser adultos ensimesmados, que vão ser gente infantil, incapaz de resolver os seus próprios problemas, porque sempre viveram sem disciplina, sempre viveram sem limites. Portanto, filhos, obedeçam o pai e a mãe. Está debaixo do teto, se ele falou para você levar blusa porque vai esfriar, leve blusa porque vai esfriar. Se não esfriar, Deus vai mandar uma frente fria, porque ele abençoa o pai e a mãe. Obediência. O pai falou, antes dos 16 não namora. Obediência. Se você quebrar esse protocolo, ou quebrar essa hierarquia, essa autoridade que Deus instituiu, vai dar ruim. Desculpe o termo ruim, chulo, né? Gramaticalmente ficou péssimo. Mas é uma gíria comum que você jovem entende. Não vai dar legal. Quebrar regras, quebrar estruturas que Deus criou para a sua própria proteção. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Há um padrão para o relacionamento sexual, dado na vida adulta, que é o casamento. Deus criou o sexo seguro, e chamou isso de casamento. É lá que a coisa acontece. Por isso, filho, está debaixo de teto papai e mamãe, não queira ter uma vida sexual ativa, porque isso é quebra de padrão. Não vai dar bom. E bênção gera bênção, maldição gera maldição. E muitos têm atraído isso para a sua vida. Obediência, não, porque assim, eu já alcancei minha autonomia, eu namoro com as portas fechadas. Pais, filhos obedecem, é o que a palavra de Deus diz. Como você vai conduzir isso? Deus vai te dar sabedoria. Não é ser tirano, não é ser truculento. É baixar para os pequeninos e falar na altura dos olhos deles. É colocar uma adolescente na cama e olhar nos olhos dela. É levar para um dia para passear e jantar sozinho, para falar do que você tem sentido dele. Mas não é uma imposição, mas é obediência. Seus filhos devem isso a vocês. E atenção, filhos, vocês devem isso aos seus pais. E pais, vocês devem educar os seus filhos, porque esse é o próximo passo. Filhos obedecem e honram. Mas os pais não devem irritar os seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu queria repartir esse texto em duas. Fiquei pensando aqui agora, enquanto eu li. Ficaria bonitinha a primeira parte. Pais, não irritem seus filhos. Aí os filhos iam falar assim, tá vendo, pai? Eu te disse. Tá vendo? Fica pegando meu pé. Tudo é errado, eu não posso fazer nada, não sei o quê. Porque dá a impressão que Paulo está dizendo, olha, deixa eles fazerem o que quer. E que parece ser uma filosofia da maternidade atual. Eu disse isso de manhã e vou dizer com muito respeito. Crianças laudadas, crianças que foram vistas por isso, acompanhadas por profissionais nessa área, que têm o transtorno opositor desafiador, o TOD. Eu tenho todo respeito com esses pais e acredito que é um grande desafio mesmo. E a nossa igreja quer estar preparada para acolher crianças com este laudo, com esta dificuldade. Mas me parece, queridos, que hoje em dia toda criança tem TOD. A criança pode fazer tudo o que quer. Em casa, na escola, ela não pode contrariar. Se ela tem laudo, com certeza, vamos fazer o manejo correto. Mas se não tem, queridos, precisa de disciplina, precisa de orientação. A criança não pode fazer tudo que ela quer, porque afinal de contas ela precisa de instrução e disciplina. Não é não provocar a irritabilidade, é não ser alguém incoerente, é não ser alguém truculento. Não irrite seu filho, mas crie. A palavra criar significa nutrir. A mesma palavra de Jesus para a igreja.
Jesus nutre a igreja com cuidado. Crie seu filho, a sua filha, nutra com disciplina e com instrução. Não dá para tirar isso. Crianças, filhos precisam de limites, e limites definem fronteiras, e fronteiras definem identidade, identidade define propósito, propósito define destino. Não me peça para repetir isso que eu não sei, só depois voltando. Ficou bonito, eu gostei. É isso. Leva a um destino. Então crianças sem disciplina, educados sem fronteiras, certamente não têm propósito e vivem sem destino. É como aquele jovem. Começou odontologia, parou no meio, foi fazer arquitetura. Desistiu, foi fazer teatro. Parou, foi fazer intercâmbio no Canadá. Voltou, abriu um lava-jato. Eu estou contando de fatos verídicos, que eu já ouvi. Nada contra quem tem uma empresa de lava-jato ou quem lava carro. Mas eu estou falando da incoerência, você está vendo? E a culpa não é desse filho. Onde estão os pais que deram destino, orientação, limites e fronteiras e que fizeram com que isso fosse ajustado? Disciplina, queridos, é educar junto com. A palavra aqui, instrução, é a palavra grega paideia, de onde vem o termo português pedagogia. Quem era o paidagogos no mundo grego? Era aquele que pegava na mão da criança e levava aos sábios para eles aprenderem as virtudes da vida grega e devolvia para os seus pais. No dia seguinte ele pegava na mão da criança, era o paidagogo, era a condução, até porque o termo educar significa isso, conduzir para fora, educare, é pegar e levar alguém para um outro lugar. O que o pai faz? O que ele deve fazer? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho. Não é apontar, é pegar na mão e educar junto. É andar com o filho e mostrar ali. Sentar na cama e ter conversas difíceis. Tirar o celular e dizer, eu não quero que isso aconteça mais na sua vida. E eu te amo, é por isso que eu estou fazendo isso. Pais que não disciplinam seus filhos, não os amam o suficiente. Porque estão mais preocupados com a sua postura. Estão mais preocupados com o seu ego. Estão mais preocupados com a sua autoimagem do que cuidar dos seus filhos. Dói disciplinar. Dói demais. Mas é necessário, porque é pegar na mão e ensinar no caminho, ensinar junto, sendo exemplo. Atenção, pai de família monoparental e mãe, não tem essa, eu sou pai e mãe. Você é pai, você é mãe, esse é o papel. Agora você não mora com a sua filha, seja um exemplo, mesmo distante. Não deixe ela esperando aos finais de semana, quando você marca na guarda compartilhada de buscá-la. Mãe, cuide da sua filha e não deixe aos cuidados da avó, só para que ela possa ter um cuidado. Só para que você possa ter um cuidado estético na academia. Sua filha vale mais que isso. Por isso, pais, cuidem dos seus filhos. E a instrução é no Senhor. Não é um compêndio doutrinário, não é um moralismo. A instrução no Senhor é conhecer o Senhor. Tem que instruir a criança no caminho. Tem que dar isso. Agora, o que a gente está vendo hoje é um movimento de divinização das crianças, dos filhos, ou demonização deles. A divinização é assim, meu filho, minha filha é o centro do universo, o casal está cada vez mais distante, o filho é o centro da casa. Ele decide tudo, até o que vai comer à noite, todos os dias. Todos os dias. É o pequeno reizinho do lar. Então esse é um fenômeno de divinização do filho. Isso é um extremo. Aí tem a demonização dos filhos. Aqueles ou aquelas que não querem ter filhos, porque vai estragar o corpo. Porque vai comprometer financeiramente os projetos pessoais. Porque vai colocar âncoras e não vai deixar rodar e fazer os seus propósitos turísticos no mundo. Se você não for uma decisão pessoal, isso com certeza tem que ser respeitado. Mas cuidado que a decisão não seja tomada por um egoísmo próprio. Apenas isso. Considere essa conversa. Se é uma decisão pessoal, porque você entende que você vai viver assim e vai viver bem, bênção. Mas se é um egoísmo pessoal, tem que tomar cuidado, porque o orgulho é contra a palavra de Deus. Bom, mas vamos encerrar a conversa aqui. Qual é o nosso papel aqui essa noite? É equilibrar, queridos. É colocar no mesmo andar. É deixar as coisas claras. Não é mais nem menos, mas um ponto de equilíbrio. E aí eu fiz um gráfico. Depois no final você pode tirar foto se você quiser, ou pode pedir, eu te envio também pelos recursos do WhatsApp. Mas isso aqui para mim é muito didático e pedagógico. Vamos lá aos extremos que devem ser evitados.
Um homem não pode ser, um marido não pode ser negligente e frouxo, dizendo para ela, tome as suas decisões, o que você quiser, tudo bem. Sua esposa precisa que você seja o homem da casa e você decida, nós vamos àquele lugar, porque ela está com dúvida, e ela não quer comprar uma passagem para o sul e ficar 7 dias debaixo de chuva. Ela quer que você decida, para depois ela olhar para você e falar, eu te disse, eu te avisei. Faz parte, homens, faz parte. Não seja negligente da sua função. Agora, também, não seja ditador. Não, porque eu decidi, eu fiz. Não conta para a esposa o que ganhou. Eu vendi a casa. Eu comprei uma outra casa. Não, agora eu comprei uma propriedade. Não, agora eu vendi os filhos. Meu Deus. Como assim? Ditador não compartilha nada, é regras. Isso não vai dar certo no lar. Qual é o equilíbrio desse papel fundamental? O homem é inspirador na casa. Ele é uma inspiração de líder no seu lar. Assim como um líder deve ser inspiração na sua empresa ou nos seus departamentos, para que outros queiram a missão do líder, assim também o homem de casa tem que ser uma inspiração para os seus próprios. E isso é fundamental. Esposas, nós temos aquelas que são independentes demais. Querem viver sozinhas, o seu mundo. Querem conquistar o seu dinheiro, o meu dinheiro, porque eu quero ter minha independência. Compartilhe isso em terapia conjugal, mas isso precisa ser tratado. Essa independência é perigosa, sabia? Porque ela está com uma raiz no fundo, que eu não tenho tempo para falar com você agora, mas eu quero dizer, independência é extremo. Mas também a subserviência, ser subjugada, oprimida, pisada por um hétero supremo, um machista opressor, um homem cheio de testosterona. Não é isso, não é ser subjugada. O que a mulher é dentro do lar, segundo a Bíblia, é a encorajadora. Provérbios 31. Todo mundo te vê desvirtuosa. Olha a casa dessa mulher, meu Deus. Olha o marido dela, olha os filhos. Olha como ela administra a sua história. Mulher encorajadora. Agora, próximo. Filhos inseguros, que sempre tiveram as decisões dos seus pais como ponto e não participaram de nada. Eles não sabem o que fazer. Meu Deus, como eu resolvo esse problema? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Inseguros. A gente tem uma geração de crianças de 30 anos de idade que não saem de casa porque tem medo do mundo lá fora. Inseguros. Agora, filhos também não podem ser rebeldes. É do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Vocês que vão às favas, porque eu quero fazer a minha vida da maneira como eu imagino. Qual é o caminho do equilíbrio para os filhos? Os filhos devem ser obedientes. Obedientes aos que moram com os pais. Valorização e honra aos que já deixaram a sua casa paterna. E por fim, os pais, abusivos demais, violentos, truculentos, sem conversa, geram pessoas com uma rigidez que não conseguem depois superar essas dores na sua vida. Agora, pais permissivos demais, tudo pode, tudo deixa. Pode ser, filho, você que sabe, a vida é sua. Esse não é o caminho. O caminho do equilíbrio são os filhos onde os pais sejam educadores. Educadores. Não pais abusivos, nem pais permissivos, mas educadores. Essa é a tela final. Eu gostaria de convidar você a participar e trazer a sua família para dentro. Porque este é o ambiente. Não é machismo, não é feminismo, não é idolatria infantil, não é também negligência com as crianças. É Bíblia. E Bíblia é dignidade. E tudo aquilo que tira a dignidade do lar está contra a palavra de Deus. Por isso a gente precisa de mais instruções. E a nossa expectativa é que esse mês sejamos conduzidos pela palavra de Deus a isso. Vamos colocar em pé? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós temos tantos papéis a desempenhar, tantas funções. E precisamos da sua graça, Pai, porque estamos numa sociedade que tem destruído isso. Estamos diante de um contexto que tem nos afrontado com palavras, ideologias e comportamentos que estão comprometendo as nossas famílias. Pai, essa mulher que é mãe solo, este homem que é solo, este homem divorciado, sozinho aqui essa noite, essa mulher viúva que lida com a solidão, ó Deus, este casal que casou, mas que está com crise porque pensam que o antigo casamento está atordoando e atormentando suas mentes, estão no segundo casamento. Senhor, em nome de Jesus, a tua graça basta. Sustenta as famílias nesse lugar. Dá entendimento, dá sabedoria. Converta o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. E nos dá, Senhor, a instrução da sua palavra e o equilíbrio que o Senhor nos chama a viver nos papéis familiares. Essa é a nossa oração.
Em nome de Jesus. Amém.